Então, vamos lá, deslocamento das teias da existência, porque entra ali no núcleo Lopide e no núcleo Tembit. Abaixo à esquerda, a chave do crescimento e do regresso, né? Quando usada com as chaves SS e TT, elas causam regresso, e quando são usadas com as chaves RY e TT, o V, elas rearranjam tudo, ou seja, elas têm a capacidade de construir e destruir. Há um tempo atrás, há mais de 2 anos atrás, eu disse em um dos meus vídeos que quando eu estava, né, na casa da minha mãe ali, que se trata de um sítio, eu peguei uma pedra, sabe, dessas de construção, essas que você usa para jogar ali para fazer o alicerce. E ali eu fiz o uso dessas chaves aqui, ó, dessas chaves e de outras que eu não vou mencionar aqui para vocês, e eu apliquei recitando as chaves, né, e molhando o meu dedo na água e colocando na terra e desenhando o símbolo na pedra. A pedra, ela se tornou um monte de pó de pedra. Tipo esse pó de pedra que também você compra para construção também, para virar ali um maceiro de concreto ali. E quando eu apliquei novamente com um outro segmento de chave, que inclusive até eu escrevi aqui, elas rearranjaram tudo realmente. Mas a pedra que tinha aquela forma assim, meio que piramidal, né? É uma pedra muito grande, deveria pesar ali mais ou menos ali uns 3 quilos. Quando ela voltou, ela estava mais achatada. Porque como ela virou o pó e estava ventando, ela foi se dissipando, ela foi ficando menor. Quando eu novamente desenhei as chaves, que o desenho das chaves é uma em cima da outra, não pode ser errado, eu já desenhei com um galho de árvore, um pequeno galinho mesmo. Eu desenhei e ela se tornou rígida, endurecida como era antes, né? Então, para mim, foi uma experiência incrível, que inclusive eu fiz na presença de algumas pessoas também. E algumas delas ficaram assim, nossa, cara, isso aí parece feitiçaria, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E quando eu recitava, eu fazia igual os benzedores mesmo, eu ficava... Porque ninguém entendia mesmo, é uma linguagem própria que você aprende, né? Então aqui, aí que elas rearranjam tudo, ou seja, elas criam em cada pessoa, que eu escrevi errado, deixa eu colocar aqui, elas criam por cada pessoa, né? E criam tanto a força na pessoa como a liberdade de construir. Então, assim, quando Hitler utilizou para o emprego do bem, foi aí que ele usou as chaves para o bem, em certa forma, tá, gente? Para o bem da construção de armas. Então, por isso que num período onde ele assumiu literalmente o poder, ali na década de 30 para 40, ele construiu montar um grande exército com blindados, com abuseiros, com canhões antiaéreos e com todo tipo de armamento. Por quê? Que tudo aquilo era confeccionado nas grandes indústrias, que deixaram de ser indústrias para ser fábricas de guerra. Porque ele fez o uso dessas chaves para criar ânimo nas pessoas, para que as pessoas pudessem trabalhar mais, para que as pessoas pudessem obter, né, força e pudessem construir aquilo que era do bel prazer do grupo nazista na época, tá? Então, como é um texto básico isso aqui, não vou nem ficar corrigindo muito não, que eu vou descartar ele depois, né? Então é essa aqui, ó. É essa aqui, ok? Deixa eu voltar lá. Aí nós temos aqui, as duas da direita para baixo são chaves que combinadas com as chaves principais, né, que é a SS e a chave de Gumai. Se você quiser saber, depois você volta aí. Quando eu falar Gumai, vocês vão saber, né? Eu também não vou mostrar ele aqui, ela nem aparece, na verdade. Elas servem para iludir um grupo de pessoas para a morte em prol, acho que é com o mesmo, né? Com ela em prol de uma causa, que é o que aconteceu com a questão do nazismo, né? Hitler, ele convenceu os alemães, os italianos, até uma certa parte dos franceses, dos poloneses, que se renderam, né? Lembrando que a Alemanha invadiu a Europa ali pela Polônia, ele convenceu, né, a maioria dentro da minoria desses países que tentavam ter um tipo de resistência,
Ele convenceu esse grupo de pessoas, né, iludiu essas pessoas para que essas pessoas pudessem lutar e morrer pela causa que ele queria. Então, pessoas de outras nações que não tinham nada a ver com a questão do exército italiano, do exército francês, né? A Inglaterra já não foi tão atingida assim, mas existia algumas pessoas que passavam informações para ver Marte na época, isso aí está na história. Então ele usava a combinação dessas chaves, né, para fazer com que as pessoas tivessem um convencimento para sua causa. Por isso que ao combinar todas essas chaves que daqui eu mencionei para vocês, né, vocês podem ver como foi a verdade da questão do nazismo. Até o nazismo, é igual eu dei aquela comparação. Se você que é pai e mãe não consegue, às vezes, colocar disciplina no seu filho, que às vezes é um, dois, três, como você acha que você conseguiria disciplinar uma nação inteira e ter voz uma nação inteira? É porque você é o fodão? Não. É porque você sabe que existe algo que pode te beneficiar para isso, como foi o caso desse retardado aí de Adolf Hitler, né? Que podia fazer tudo para o bem usando as chaves, mas optou por fazer para o mal. Lembrando que por trás dele e deles, de um modo geral, estavam sempre a resistência reptiliana de Nibiru e dos Churupaques. Lembrando que a raça Churupaques ela foi literalmente exterminada e não existe mais. Até um tempo atrás, se não me recordo, foi o ano passado, eu deixei isso escrito no grupo lá para todo mundo ver, né? E essa notícia que me foi dada, que essa espécie já não mais existe, ok? Então daí dá para vocês verem só um pouco, né, do significado das chaves. Vamos mudar aqui. Aí aqui tem um segmento de várias chaves, inclusive aqui, ó, onde está passando a seta para você, lembrando que aí o YouTube ele trava um pouquinho aí para você que está assistindo ao vivo, né? Aqui você tem algumas chaves que Salomão corrompeu. Corrompeu como? Se eu te passo um segredo e você deturpa o segredo que eu passei, você me corrompeu. E corrompeu minha palavra, quando eu pedi para que você não contasse. Então isso se chama corromper. Então isso aqui, se você pesquisar na internet sobre as chaves de Salomão, são essas aqui. Né? E todas essas aqui eu consigo desenhar de cor. Todas são 7.023 chaves que estão no meu conhecimento. E aqui a suástica invertida, né? E aqui uma outra chave da qual vocês vão saber aqui, né? Que também é uma chave muito perigosa, onde está passando o mouse aqui. Então, um exemplo, tá? Onde está o mouse aqui agora? Essa chave, combinada com essa aqui, e combinada com essa aqui, mais a suástica invertida em 46 graus, mais a recitação dessas chaves, que jamais vocês saberão da minha parte, porque eu não vou falar, vocês conseguem, ou a pessoa que detém o segredo, um estrago fudido em qualquer coisa, tá? Aí tá aqui, ó, 10 chaves, conhecida como sendo chaves de Salomão, que na verdade todas as chaves aqui apresentadas são de Zamaniel. A primeira chave, né? Deixa eu escrever errado aqui duas vezes, né? É abre, coloquei o R antes do B, né? Ó, abre, abre. São um conjunto de 670 chaves que serve para abrir portais, trafegar nas dimensões, trazer de outras dimensões e densidade, o que quiser. Salomão, quando empregou o uso dessas chaves, que eu acabei de mencionar aqui para vocês e mostrar, ele libertou os inimigos dimensionais. E o que são os inimigos dimensionais? Vai lá nos meus vídeos lá e olhe. Ok? Serve também para aprisionar qualquer coisa dentro do eixo ZA, que é um outro significado que aqui não vou falar para vocês, ok? A segunda chave da direita, a suástica invertida em 46 graus, que eu já mencionei aqui para vocês, correto? A terceira chave da direita é a Gumai, que é essa aqui, ó. Essa aqui, onde está o mouse aqui, setinha, né? Que é essa aqui, que é uma chave muito perigosa, né? Vamos lá. Gumai, ela é uma chave de abertura usada de forma inapropriada, faltou acento aí,
com outras chaves, ela traz angústia, depressão, mal-estar, perda do que está à volta. Tudo morre, tudo acaba, tá bom? Foi um código, faltou acento aqui, mas tá bom. Foi um código usado pelos Aquirins, que tinham controle, aqui o O, né? Tinham controle da grande cidade ao redor da grande pirâmide acoperiana. Por quê? Quando a população foi crescendo naquela época e naquela era, eles, os Aquirins, por terem também esse conhecimento das chaves, tanto é que Hitler capturou os pergaminhos lá, foi com eles, né? Quando eles estavam no hipersono, eles utilizaram essas grandes chaves e meio que tatuaram essas chaves naquelas pessoas que eram rejeitadas. Então, aqueles que não agradavam os Aquirins, que em outras palavras vamos dizer os antigos deuses, eles aplicavam sobre ela essa chave Gumai, que não chama Gumai, tá? É só uma alusão aqui. E ela trazia uma abertura, né, inapropriada com as outras chaves que eles usavam, que também aqui não vou mencionar. Então, a pessoa, quando era rejeitada, ela era levada em um templo, ali alguns sacerdotes aplicavam essa chave na pessoa, recitava aquilo que eu acabei de falar para vocês, e traziam a angústia, a depressão, mal-estar, perda do que está à volta, né? Perdia a família, perdia o trabalho do dia a dia e tudo mais. Então, hoje, se você relacionar essa chave aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Só de você ter por perto, tá vendo aqui, ó, onde tá o mouse aqui, ó, a setinha, essa chave aqui, ó, Gumai, tá? Se você colocar essa chave agora mesmo, faz um teste se você quiser. Faz um teste, já que talvez aí no chat aí, eu não sei como é que tá andando aí, mas talvez muitas pessoas estão duvidando, zombando, faz um teste. Pega essa chave no Google, imprima na sua impressora ou vai numa lan house, faz o que você quiser. Coloca ela debaixo do seu colchão ou pregado ali na porta do seu guarda-roupa, faz isso, tá? Faz isso e eu quero ver, né, se você for homem ou se você for mulher, de você participar do hangout aqui do Batista, contando se de fato não te aconteceu angústia, depressão, mal-estar, tá? Se você disser que não, você é um verdadeiro mentiroso. Ok? Então, quando tem essa chave próximo a pessoas, a tendência dessas pessoas que trazem um segmento disciplinatório, né, é proporcionar a outra pessoa ou quem está ouvindo angústia, depressão, mal-estar. E por que ela é uma chave poderosa? Porque ela não precisa de um recitar, porque se ela usada sozinha, como está aqui, ó, sozinha, tá? Se ela for desenhada ou utilizada sozinha em qualquer ambiente da sua casa, no seu trabalho, ou dentro do seu carro, é perda total. É briga no lar, é desemprego, tá? Falando mais da linguagem apropriada para os nossos dias, ok? Então, é um problema sério. E ela não precisa ser recitada, ela não precisa ser recitada de forma alguma. Somente o fluxo da energia que parte da pessoa próximo a essa chave faz com que tudo, não algumas coisas, tudo na vida de uma pessoa possa partir do mal para pior, ok? Então, se você segue alguém, né, que faz o uso dessa chave e que ele possa entender que isso está causando o próprio mal na vida dele, porque com certeza, para procurar uma forma de escape, ele tem utilizado disso, entendeu? Sem o conhecimento devido. Na época que eu participava do canal dele, inclusive eu tenho até áudios dele, até hoje, tudo salvos, que eu não sou bobo nem nada. E as pessoas que também acompanhavam naquela época, inclusive tem até um canal no YouTube chamado Fragmentos do Universo, que tem os vídeos antigos, quando eu participava do canal dele. Ele mesmo dizia, olha gente, ó, hoje tantas pessoas me ligaram para falar que as chaves de Zamaniel fez um efeito muito grande. Ele até mesmo falava que a esposa dele tinha utilizado as chaves lá na empresa que ela trabalhava e tinha dado certo. Então tenho tudo gravado, se caso houver um desfortúnio, né, nesse sentido, eu tenho como provar isso. Também os áudios que está aí,
nos vídeos que eu participei de hangouts com ele, como nesse canal aí, Fragmentos do Universo, né, que tem lá áudios e onde ele fala isso. Então ele sabe o poder das chaves, só que ele não tem conhecimento. Então, o sentido da simbologia é que a simbologia não tem sentimento nem para o bem nem para o mal. É a maneira que ela é pregada, a maneira que ela é construída nas codificações de outros códigos é que vai causar o benefício ou o malefício. Entendeu? Né? Eu disse uma vez e volto a repetir aqui, se amanhã a Guinachete aparecesse para mim e falasse assim, ô Henrique, você foi um otário, nós te enganamos direitinho, nós somos demônios, somos anjos caídos e vamos levar todas essas pessoas com a gente para o inferno. Se amanhã eu descobrisse isso, você pode ter certeza, eu ia fazer um vídeo pedindo perdão a todas as pessoas e dizer, gente, tudo que eu falei a respeito de alienígenas é mentira, eu fui enganado, me perdoem. Entendeu? Eu faria isso. E se for preciso, eu faço. Mas tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi com eles foram de tamanha precisão e só trouxe benefícios para minha vida, como de pessoas sérias que têm me acompanhado, correto? Eu conheço civilizações alienígenas e tenho falado sobre elas e vou continuar falando e ninguém vai me impedir. Quanto às simbologias que o próprio Zamaniel colocou dentro da minha cabeça e eu leio como se eu estivesse lendo uma receita, sem erros de vírgula, sem erros de interpretação, com uma boa oratória dentro das codificações daquele símbolo, saiba todos vocês que eu faço com muita destreza. Todos vocês que seguem o nazismo e que acreditam que a simbologia ela é uma feitiçaria, uma magia negra, tomem cuidado. Tomem cuidado. Muito cuidado mesmo. Graças aos criadores, eu tenho uma vida próspera, tenho tudo que eu tenho, não é porque eu fiz um pacto com o diabo, não. É porque civilizações alienígenas muito avançadas me ensinou que eu sou capaz de conseguir o que eu quero. E ponto final. Ponto final. Eu nunca precisei usar a minha terceira visão ou usar dentro das chaves que eu tenho conhecimento, dentro das dimensões do futuro, para ver o número da Mega Sena, da Quina, da Lotofácil, da Lotomania. Não. Quando eu ganhei, quando eu ganho, quando eu quero ganhar, eu simplesmente vou acreditando em mim e sabendo que vai dar certo. Então, uma vez a Maniel disse assim, olha, muito alegra o meu coração que te passei tudo isso, e muito alegra o coração de todos nós que temos te observado, que você não usa nenhum dos segredos, ou seja, nenhum dos sigilos que nós te demos para o mal da sua própria espécie. Eu não uso mesmo. Tanto é que quando eu fiz aquilo com a pedra que eu falei para vocês, eu peguei essa pedra para mim, lavei ela bonitinha, desinfetei e tal, passei verniz na pedra e ela está comigo. Todo dia eu olho para ela e agradeço ela e peço perdão por ter desfigurado ela, porque ela veio de uma origem, eu fiz ela ficar em outra origem, né? Então, é isso que eu falo para vocês. Aqui nesse hangout de hoje, eu, com muitas palavras, eu estou até cansado, mas com muitas palavras, longas e resumidas, resumidas e longas, eu mostrei a história dos Raiazins, a história dos Acoperianos, a história da raça réptil antiga, um resumo prévio das alianças que Hitler, esse maluco doido, fez para obter êxito no controle da massa, mas graças aos criadores ele foi impedido, e não foi pelo exército americano, não. Você está entendendo? Não foi pelo exército americano. Um outro dia eu falo sobre isso para não estender, porque quando eu vou falar o assunto eu gosto de dar muito detalhe e falo demais, né? Mas foi por uma outra civilização que chegou e pôs fim em tudo. Não foi os americanos que ganharam a Segunda Guerra Mundial, não. É até zombaria isso, né? Então, quando a simbologia foi quebrada e foi desmanchada sobre a mente dos cientistas nazistas, muitos deles receberam asilos nos Estados Unidos e na Rússia, né? Sobre aquele projeto Papel e Clipe, na verdade, que muitos aí têm conhecimento, que é documentado.
Então, novamente eu falo, você que está indo para o lado do nazismo, não vá. Você que encontra um canal nazista com algum tipo de chave relacionada a isso, tome um pouquinho do seu tempo, procure a Polícia Federal, né? Denuncie, ok? Porque nazismo é crime no nosso país e a nossa legislação, como qualquer outra legislação no mundo, não permite. Alguns governos, como o boliviano, peruano, equatoriano, é que permite isso, mas de uma forma sutil, porque não tem uma fiscalização sobre isso, porque a lei e a constituição de tais países são fracas. Mas aqui no Brasil, não. Né? Aqui no Brasil, não podemos permitir, né, que na bandeira política seja empregada simbologias nazistas. Na verdade, não vamos permitir começar do zero uma nova matança desordenada, um novo governo desordenado. Vamos cuidar de nós, cuidar da nossa vida, ok? Então, terminando a leitura aqui, ó, usada pelos Aquilins que tinham o controle da grande cidade ao redor da grande pirâmide. Pronto, Cooperiano. Aqueles que eram rejeitados por não terem sangue puro, que é o que fala a doutrina nazista, né? E se houvessem pigmentação sobre a pele, seja você ser negro, ou você ser muito vermelho, enfim, ou qualquer outro tipo de pigmentação que não fosse a branca, né, na pele, eles eram marcados com essas chaves e isolados em uma pequena cidade próxima ao mar para morrerem, tá? Assim sobre... Não, assim, né, que era assim, aqui, assim, sobre eles... Não, não, aqui, ó. Assim sobre eles caíam, no caso a palavra foi invertida ali, né? Caíam a angústia, a depressão, o mal-estar, a perda do que estava à volta deles, porque eles tinham sido expulsos. Literalmente, o símbolo causava ali aquele sentimento de perda, então a depressão vinha sobre eles, eles morriam facilmente, né? Era questão de meses, alguns que eram mais fracos, questão de dias. Eu coloquei aqui observação. Hitler usou o conhecimento de algumas chaves para converter a Alemanha e 80% da humanidade. Então, com esse pouco de conhecimento, ele levou o mundo a uma segunda guerra e tentou des... Não, peraí, que eu escrevi errado. Que seria, tentou descobrir ao longo da guerra o significado de outras chaves aqui citadas acima. O que eu quero dizer aqui, apesar de não ter colocado pontuação nem vírgula? Hitler, ele usou o conhecimento até onde ele conseguiu, correto? Quando ele viu que estava perdendo a guerra e que muitas das instalações onde continha esses pergaminhos tirados da Antártida, ele começou a recuar. Então ele não teve mais o tempo de usar essa estratégia dentro da simbologia, então ele perdeu, não é verdade? Então, ao longo da Segunda Guerra, ali em 1943 para 44, em 45, foi o fim da meada, porque ele não conseguia mais, né, saber o sentido daquilo que ele queria. Ele começou a enlouquecer, tá? Ele começou a enlouquecer. Aí eu coloquei aqui, ó, graças aos criadores, né, que nem todos sobre essa terra Eleap têm esse conhecimento a respeito do símbolo, né? Ponto. Pois se tivesse, vírgula, né, Hitler, eles teriam ganhado a guerra e teriam hoje aqui o domínio muito ditatorial sobre todos nós, né? E a tortura e as perseguições teriam por fim a busca da pureza de uma linhagem pura e sem defeito para a honra dos deuses antigos. Então, graças, né, aos criadores que ele não conseguiu a interpretação de muita das suas simbologias, ok? Então, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês aqui, gente, que muitos perguntaram para mim, ô Henrique, como é um núcleo Lopid? Aqui são corpos planetários, né? Dois à esquerda, dois à direita. E aqui você vê no centro, deixa eu ampliar aqui. Você vê no centro aqui um planeta, um corpo planetário meio que partido. E ao meio dele você vê um Sol. Esse Sol aqui, pessoal, é o tão famoso núcleo Lópide, que cada planeta tem. Esse núcleo em forma de Sol aqui, na verdade, dentro dele, é no formato de uma flor de lótus.
aqui é a vida do planeta, do corpo planetário em si. Então, as pessoas que pediram para mim mostrar, né, uma figura sobre o núcleo Lópide de um planeta, fica aí registrado aí essa figura. Então, eu vou passar aqui de novo as imagens lentamente,